Olá, boa tarde. Está no ar o Panorama Notícias desta terça-feira, dia 31 de outubro de 2017. Boa tarde. Acompanhe alguns dos destaques da edição de hoje. O secretário de Saúde de Camboriú fala sobre o caso Diego. Acidente em Itajaí mata motociclista. Prepare o bolso. Vem aí mais um reajuste na conta de luz. Intolerância religiosa. Jovem de 17 anos se sentiu ofendido com as declarações de um professor durante a aula. E ainda, câncer de mama. Você sabia que os animais de estimação também podem desenvolver a doença? Mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E atenção, contribuintes, termina hoje o prazo para pagamento do ITBI com descontos. A alíquota, que é de 3% sobre o valor do imóvel, pode ser paga até hoje, à vista, com taxa do imposto em 2%. Para solicitar a via de pagamento, basta ir até a Secretaria da Fazenda, na Prefeitura de Balneário Camboriú. Em novembro, ainda terá desconto, só que menor. A alíquota fica em 2,5%. E por falar em pagar, prepare o bolso. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou um aumento na tarifa. Embora o horário de verão tenha o objetivo de reduzir o consumo, a sua conta de luz pode ficar mais cara. Veja na reportagem de Carlos Maganin. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou um aumento de 42,8% para o valor do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha. Agora, o valor de cada 100 kWh consumido passa de R$ 3,50 para R$ 5,00. O novo valor passa a valer a partir de novembro. A população é contra esse aumento. É um absurdo, mas é Brasil, né, meu amigo? É Brasil. Tudo aumenta, essas bandeiras também estão errado. Olha, hoje em dia nada mais assusta, né? Porque é aumento para cá, aumento para lá. Mas eu acho um absurdo, porque a gente vai ter mais gasto, cada pouco é mais gasto para uma coisa, para outra e para sobreviver, como é que fica? Eu acho que é um pouco pesado, né, para a população que está passando por uma crise, né, tentando estabelecer, né, mas é meio complicado. O governo tenta fazer de uma forma que não está pensando um pouco na população, né? Eles tinham que abaixar, já vai ser caro, já está tudo caro, daí mais alguma coisa cara não dá certo. O motivo do aumento é a utilização das termoelétricas para a geração de energia, devido aos níveis baixos das barragens das hidroelétricas. Neste mês, o valor da bandeira ainda será de R$ 3,50 para cada 100 kW consumido. Entenda as bandeiras tarifárias, conforme a tabela. Bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia. Não há cobrança adicional. Já na bandeira amarela, condições menos favoráveis de geração de energia. Era R$ 2,00, passou a R$ 1,00 a cada 100 kWh consumido, uma redução de 50%. Já a bandeira vermelha, geração de energia em estado crítico, térmicas ligadas. O patamar 1 era de R$ 3,00, permanece sem alteração. Já o patamar 2, que é o nível mais alto da bandeira vermelha, o valor era de R$ 3,50 por cada 100 kWh consumido, passou a R$ 5,00. Por isso, o aumento de 42,8% na tarifa. E você que está aí do outro lado ainda acredita que o horário de verão é para economizar energia elétrica, né? Coisa mais querida do nosso governo, né? Tirando do teu bolso, do meu. Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia de que teria ocorrido em uma escola de Camboriú um ato de intolerância religiosa. O caso envolve um jovem de 17 anos que se sentiu ofendido com as declarações de um professor durante a aula. Veja. A denúncia foi feita por este jovem de 17 anos. Segundo ele, no último dia 20, durante a aula de espanhol, o professor ofendeu a fé dele. No meio entrou uma discussão onde foi indagado, foi perguntado para ele o que ele tinha uma opinião formada sobre Virgem Maria, onde ele se referiu a ela como fertilizadora dos judeus, né? Ele tem esse hábito de falar sobre religião, falar sobre política todo instante, e ele faz diversos discursos de ódio contra judeus, contra qualquer tipo de religião que não seja dele. E qual foi a tua atitude? Na hora eu rebati, né? A gente entrou meio que numa discussão acalorosa, ele me mandou para a secretaria, onde da secretaria eu fui mandado embora do colégio na frente de todos os alunos.
Você se sentiu bastante constrangido? Bastante ofendido e constrangido. O pai do jovem ficou indignado com a situação e resolveu levar o caso à imprensa. Quando ele me contou toda a situação, eu também fiquei muito chateado e dei total apoio a ele para que a gente pudesse procurar recursos para que esse professor fosse realmente, né, se retratasse. Então eu fiquei muito chateado, até porque também, né, nós temos uma fé muito forte, né, em se tratando de falar de Nossa Senhora, né, é um desrespeito muito grande, né, e uma afronta à fé de qualquer pessoa, né, independente ou não da religião que ele tenha, né. O fato aconteceu nas dependências da Escola Maria Terezinha Garcia, no bairro Monte Alegre, onde o menino é aluno do horário noturno e o professor leciona espanhol. Na noite do acontecido, né, eu estava aqui na minha sala e algumas alunas vieram, eu ouvi o tumulto, né, como foi um tumulto grande, saí e fui indo em direção e algumas alunas vieram da sala pedindo para que retirasse o aluno da sala que estava havendo uma discussão. Aí eu fui até o aluno para tentar conversar, ele estava bem exaltado, bem alterado, muito nervoso, não teve muito diálogo, o que eu falar com ele, então achei melhor, no momento, pedir para que ele fosse embora. E depois fui até a sala para ver o que tinha acontecido realmente com os outros colegas. E o professor estava abordando um tema na aula de espanhol, referente à religião do México, né? De alguma forma, esse aluno se sentiu ofendido, como ele utilizou uma comparação que ele fez entre a Virgem Maria de Guadalupe e uma deusa da fertilidade. Ele fez uma comparação, os alunos, no entender, ninguém teve essa reação, foi somente ele, né? Ele como católico, ele não aceitou e ele ficou muito nervoso. Depois a gente, né, chamou o professor para conversar, onde o professor também explicou o seu lado. O aluno também foi chamado num outro dia, onde estava menos nervoso, para conversar e esclarecer. O caso ganhou repercussão e deve parar na justiça. Civilmente falando, nós já estamos tomando as medidas necessárias para que o aluno seja indenizado e possa ser reparado nos danos que ele sofreu naquele dia. Porque, diante do fato, principalmente, né, de ele ter sido retirado da sala de aula contra sua vontade e ter sido mandado embora da escola na frente de todos os outros alunos e inclusive do professor, há uma responsabilização que precisa acontecer para garantir que ele seja reparado pelos danos sofridos e que também isso não torne a acontecer com mais nenhum outro aluno. Nós entramos em contato com o professor envolvido em todo esse caso via WhatsApp, mas infelizmente ele não quis prestar nenhum tipo de depoimento. Além do processo judicial, toda a situação deve ser acompanhada também pela Gerência Regional de Educação. A gente fez esse relato, juntamente com o Conselho Deliberativo, né, da escola, e foi encaminhado isso à Gerência de Educação, onde irá tomar as devidas providências com relação ao professor. E no caso do aluno também chamamos o aluno, conversamos com ele, ele assinou uma advertência também com relação a isso, até pela atitude que teve com relação a outras turmas onde ele entrou também, né, e teve esse ocorrido. Então também ambas as partes foram advertidas nesse sentido. Então nós aguardamos agora esse posicionamento da gerência com relação a essa questão, né, uma vez que isso já não esse mesmo caso se repetiu, mas houve outras situações também já envolvendo o professor aqui na escola. Só um parênteses aqui, olha, gente, respeito, né? Independente do credo de cada um, respeito acima de tudo. Olha só, um acidente em Itajaí matou um motociclista. Veja estas e outras informações no Giro de Notícias. Hoje, logo cedo, na Avenida Marginal Oeste, esquina com a Rua 3100, um acidente vitimou 2 pessoas. Segundo informações, uma moto conduzida por uma mulher parou e outra moto, esta conduzida por um homem, bateu nela. A mulher teve escoriações leves, já o homem teve fratura exposta na tíbia e foi conduzido ao hospital. Uma serraria localizada no centro de Luiz Alves pegou fogo na noite de ontem. O Corpo de Bombeiros trabalhou muito para poder fazer o rescaldo do local. O imóvel ficou totalmente destruído. Foram usados cerca de 60 mil litros de água para apagar o incêndio. Uma perícia deve apontar o que provocou o fogo.
Um homem que conduzia uma moto se perdeu no cruzamento entre as ruas José Pereira Liberato e Alfredo Aike, no bairro Barra do Rio, em Itajaí. O motoqueiro, na sequência, bateu contra um caminhão e depois foi esmagado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O nome da vítima não foi divulgado. Ontem à noite, 2 menores de 16 anos roubaram uma loja em Balneário Camboriú. 2 funcionários estavam no comércio e um deles foi agredido no rosto por um dos menores, que fugiram na sequência, levando diversas roupas. A polícia militar foi acionada e encontrou a dupla no bairro dos Municípios com uma arma falsa e os produtos roubados. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. Na sequência, foram apreendidos e levados à delegacia especializada. Ambos já possuem passagens policiais. Na tarde de ontem, um homem foi morto a tiros no bairro Praça, em Tijucas. Segundo populares, pelo menos 8 disparos foram ouvidos. A vítima, Wilson Cardoso, era dono de uma bicicletaria no mesmo bairro onde o crime foi cometido. O corpo foi recolhido pelo IML. A motivação do crime será investigada. Olha, você que nos acompanha pela TV, pelo Facebook, pelo YouTube, pela nossa página, você viu aqui, claro, o caso do Diego. Ele conta que há meses sofre com hemorragias e até hoje ninguém conseguiu diagnosticar o que causa os sangramentos. Diego está na espera por consultas e exames e nós fomos em busca de respostas que possam, de verdade, ajudar ele a ter um tratamento digno. Identificamos que ele está fazendo um tratamento no CAPS, com a psiquiatra a doutora Raquel, a qual conversei com ela também, porque a gente sabe que ele tem um problema onde o sangue sai por todos os orifícios, e até o momento nenhum médico conseguiu diagnosticar o seu problema. Então, eu conversando com a mãe dele, vimos que ele tem um caso grave de depressão também, infelizmente, teve aí sucessíveis tentativas de suicídio, infelizmente isso traz aí um malefício também para a saúde, mas nós queremos ajudá-lo, queremos que ele avance, passe por essa barreira, e colocamos, então, a Secretaria de Saúde à disposição do Diego para poder ajudá-lo. Então, a doutora Raquel, que é a psiquiatra que está o acompanhando, também me disse que está acompanhando de perto a situação do Diego. Todos nós queremos ajudar. Ela mesma fez o encaminhamento para um hematologista, Infelizmente, o hematologista hoje no nosso estado é uma especialidade de difícil acesso, Mas nós conseguimos aí, acredito que ainda que nessa semana já está agendado, Ele já recebeu, inclusive, a autorização para se consultar, e também, como eu falei para a mãe dele, todos os encaminhamentos que vierem, ele já passou ali por alguns especialistas, e eu sei que ele parece que foi tratado em outros municípios, outras cidades, a mãe dele parece que não é daqui de Camboriú, é de outro município, e nós estamos então com as portas abertas para poder atendê-lo, A gente sabe da dificuldade, sabe que realmente a saúde pública hoje, infelizmente, está enfrentando uma crise, nacional, e isso, claro, que reflete nos municípios, mas o Diego, para nós, é o caso de prioridade. A nossa central de regulação, que é o departamento que libera todos os exames e os encaminhamentos, sabem do caso do Diego. Nós temos um médico regulador ali, Dr. Marivaldo, que também está ciente do caso, e tudo que vem dele a gente então automaticamente já libera, porque a gente quer sim logo encontrar esse diagnóstico, para que ele tenha aí uma vida saudável e possa exercer suas atividades, como ele mesmo falou, que ele era cabeleireiro, não pôde mais exercer suas atividades laborais. Então, nós estamos aí aguardando agora essa consulta com o hematologista para fazer os exames, possivelmente são baixas plaquetas, é o que nós estamos suspeitando junto com outros médicos, mas nós precisamos aí de alguns exames para realmente diagnosticar aí de uma forma precisa. E olha só, e nós vamos continuar acompanhando o caso do Diego aqui até que realmente ele seja consultado, diagnosticado e comece um tratamento. E no próximo bloco tem as vagas de emprego disponíveis na região e ainda, para encerrar o Outubro Rosa, vamos falar sobre câncer de mama em Cadelinhas. Tem também um bate-papo muito especial. Não sai daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o nosso Panorama Notícias. E olha, é a cidade que liberou parcialmente a comercialização e o consumo de ostras, vieiras, mexilhões e berbigões no litoral de Santa Catarina. Estão liberadas as localidades de Barro Vermelho, Costeira do Ribeirão, Freguesia do Ribeirão e Caieira da Barra do Sul, ao sul de Florianópolis. Essa área está toda liberada. E também Praia do Cedro, Enseada do Brito e Barra do Aririú, em Palhoça.
Para o restante do litoral, a proibição continua devido à presença de uma toxina paralisante prejudicial à saúde. E o mês de outubro é destinado à conscientização do câncer de mama. Mas você sabia que as cadelinhas também podem desenvolver a doença? Olha só, veja na reportagem de Ednei Adriano. E eu vou bater um papo com o Dr. Tiago a respeito desse assunto, doutor, câncer de mama PET. Para a gente começar, quais são os principais sintomas que os nossos PET, nossos animaizinhos de estimação, podem ter a respeito dessa doença? Então, boa tarde. Os principais sintomas na fêmea seriam nódulos mesmo, nódulo em glândula mamária ou algum carocinho que o cliente vai passar a mão e pode sentir algo que seja anormal ali na glândula mamária. Normalmente o tecido ele tem uma consistência, né? E aonde tem esse tumor ou esse nódulo, a consistência é diferente, é mais firme. Então isso chama a atenção do proprietário. Como é que funciona a questão do tratamento? Olha, o tratamento, a princípio, a gente precisa diagnosticar que tipo de tumor que ele é, se ele é benigno ou maligno, né? Lembrando que o maligno é aquele que tem as características de fazer metástase em outro órgão. Se ele for benigno, a gente vai fazer apenas um procedimento cirúrgico que faz a remoção ali da glândula mamária e junto à castração, caso esse animal não seja castrado. Caso ele seja maligno, daí vai descobrir qual tipo de tumor que ele é maligno e daí o tratamento também é a cirurgia e mais a quimioterapia. O senhor falou a respeito da castração. É importante o animal ser castrado para não desenvolver esse tipo de patologia? Sim, é muito importante. Lembrando que as fêmeas, principalmente quando castrada antes do primeiro cio, né, elas evitam aí uma porcentagem quase que 99% de chances de não ter tumor de glândula mamária. Então a castração é a melhor prevenção, é fundamental. A doença ela é mais consistente, ela ocorre mais em pets pequenos, em pets maiores? Qual seria essa relação? Não tem essa relação. Essa relação é em cachorra que não foi castrada, né? A única observação que nós temos é que para o câncer de glândula mamária, né, existem outros tipos de câncer, alguns que está relacionado à raça ou tamanho, porte do animal, mas para câncer de glândula mamária é a castração, é a única coisa que vai influenciar. Para quem está nos assistindo agora, então, qual é a recomendação que o senhor dá a respeito do seu pet, para ter esse cuidado, para poder observar em casa e depois trazer aqui para o senhor? A recomendação é que faça, a gente não diz o autoexame, o humano faz o autoexame, né? Mas que faça esse exame na sua cachorrinha que você tem em casa, percorra toda a glândula mamária dela em forma de carinho e tudo mais, se perceber algo diferente, traga até nós para que a gente possa observar, examinar ela com maior cautela para saber se ela tem câncer ou não, né? Ok, doutor, muito obrigado pelas informações, foi um prazer conversar com você. Imagina, sou eu que agradeço. Aí, portanto, doutor Tiago, falando a respeito do câncer de mama PET, você que ainda não sabia que poderia ocorrer com o seu animalzinho de estimação, então, mais vale você fazer a prevenção, fazer o exame no seu cachorro e depois trazer ele aqui, claro, se você notar qualquer coisa estranha, trazer para o doutor Tiago poder dar uma olhada. Ednei Adriano para o Departamento de Jornalismo da TV Litoral Panorama. Obrigada, Ednei. E mais de 140 vagas de emprego estão abertas nesta semana no Sistema Municipal de Empregos, o SIME, aqui em Balneário Camboriú. Camareira, cozinheiro, auxiliar contábil, garçom e até estágio em design gráfico são algumas das oportunidades para quem está à procura de um trabalho. Para conferir as vagas e pegar o encaminhamento, os interessados devem ir até o SIME, que funciona junto à Secretaria de Inclusão Social, lá na Rua 2000, número 1380. O atendimento é do 12h30 às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. É obrigatório apresentar a carteira de trabalho. E as empresas que desejam fazer o cadastro para ofertar vagas devem enviar o e-mail para cime@balneariocamboriú.sc.gov.br. Telefone de contato 3363-2745 ou ir até o local. Olha só, nos últimos dias a imprensa destacou a tragédia na escola lá em Goiás, onde um aluno matou colegas a tiros. Aqui em Balneário Camboriú também foram registrados casos de violência em algumas escolas. Não tão trágicos, mas também importantes e que servem de alerta. Isso mesmo. Na escola Vereador Santa, um estudante desmaiou após levar um chute no rosto. No colégio João Goulart, uma aluna feriu com uma faca um colega. Mas o que esses casos têm em comum? Bom, os envolvidos, de alguma forma, se sentiram desrespeitados, tanto verbalmente quanto fisicamente. O Ednei Adriano foi até uma escola conversar com professores e alunos sobre o bullying.
A investigação ainda está em curso, mas até o momento, o bullying é apontado como um dos fatores que motivaram o crime. Este adolescente, colega do atirador, confirma a versão. Começou com ele sofrendo bullying. Ele sofria muito bullying por muitas pessoas, ele que falava que não passava desodorante. Por principal, o João Pedro Calembo foi o que atirou, que ele foi o primeiro que foi morto, né? O menino relata detalhes do tiroteio. A gente estava na aula quando a gente escutou uma bomba. A gente achou que era uma bombinha na sala. E aí, logo em sequência, a professora perguntou o que era aquilo. E aí ele sacou a arma assim e ele virou para atirar no João Pedro Calembo, que era o alvo dele no começo. E aí depois que ele tirou no João Pedro Calembo, ele começou a atirar nos outros alunos. A tragédia em Goiânia gerou reflexões e debates. Sobre este assunto, nós viemos até o Centro Educacional Recrearte, no município de Camboriú. Vamos conversar com alguns alunos, também com o professor, a respeito de bullying. Eu estou aqui ao lado da Laura. O que você entende, Laura, como bullying? Eu entendo que é uma agressão, pode ser física, virtual, como hoje muito acontece, que ela é frequente. E acaba, no começo pode ser uma brincadeira, mas vai machucando a pessoa até um ponto que ela fica tão machucada que chega a ser um bullying. E eu acho que isso pode atrapalhar muito a vida da pessoa, como casos que eu já acompanhei de pessoas que meus amigos, que já passaram por isso e acabaram tendo a vida, inclusive afetiva, assim, familiar e até com os amigos, comprometida por causa desse tipo de coisa. Maria, como é que foi o caso que você vivenciou? O caso que eu vivenciei foi também de um amigo meu e que, por tanta agressão e violência que ele acabou sofrendo no colégio, se formou, só que ao longo da vida dele ele desenvolveu fobia social, depressão e estágios bem elevados de doenças psíquicas e chegando ao ponto até de tentar suicídio por conta disso. E não foi uma coisa que foi, digamos, uma brincadeira de um dia ou outro, mas foi muito frequente, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio dele. Quando você vê uma situação dessa, se você conhece a pessoa, você tenta alertar a pessoa, olha, não faz isso, ou isso é chato? Bem, eu sei que muitas vezes eu já fiz brincadeiras de mau gosto com as pessoas, mas eu pedi desculpa, eu realmente reconheci que aquilo foi errado. E em situações como essas eu realmente intervenho hoje em dia, porque eu sinto realmente o quanto seria difícil para essa pessoa, talvez, processar esse tipo de informação relacionada a chacota, qualquer coisa assim. O professor Sérgio, como é que é trabalhado o bullying dentro da escola, no âmbito da sala de aula, enfim, como é que é trabalhar o bullying? Individualmente, assim, o professor em sala de aula, ele precisa valorizar o aluno, que isso vem da autoestima, né? Então, trabalhar a estima do aluno, a independência dele, que ele consiga entender que é errado agredir e que quem está sendo agredido consiga entender que pode e deve se defender, deve procurar ajuda, não pode ficar aceitando isso passivamente porque vai estar se prejudicando. Como que é identificar casos de bullying dentro da escola? Tem que ter a denúncia do aluno ou o professor ele consegue observar isso mesmo sem que haja denúncia? Assim, para chegar a ser bullying, muita gente tem que ter ignorado. Então o professor, quando ele começa a ver algo que pode se transformar em bullying, ele consegue perceber isso muitas vezes. Se a gente está na sala, está atento aos alunos, consegue ver esse tipo de comportamento que seria a base do bullying, mas não pode jamais deixar chegar a ser bullying, que seria o ato contínuo, né? O verbo em si ele está no gerúndio, né? Tem que ser uma continuação. E se o professor identifica o bullying já, quer dizer que já tem muita coisa já ficou para trás. Meninas, vocês, o que vocês acham? Como é que pode encerrar esses casos de bullying em escola? Nós temos que, muitas vezes, nós temos muito foco na vítima, mas também ignoramos a parte que o agressor também sofre. E por ele se sentir bem machucando outra pessoa, significa que também há algo errado no agressor, que esteja machucando ele internamente. E talvez seja tanto trabalhando isso em sala, quanto os pais, os amigos apoiando as pessoas que são vítimas e tanto reprimindo os agressores seria uma boa ideia. Você, Laura, como é que você acha que pode diminuir esses casos de bullying dentro da escola? Eu concordo com ela e eu acho que quando a gente percebe que a gente está sendo vítima disso, a gente deve falar com o agressor, falar que não está gostando do que ele está dizendo e procurar ajuda, porque é sempre bom. Você, Maria, como é que você acha que pode encerrar esses casos? Eu acho que além de a gente tem que ficar atento ao que acontece com as pessoas, a gente tem que conversar com as pessoas que estão fazendo, com as vítimas e também, quando acontecer, conversar com os diretores, coordenadores, até com os professores, para que eles possam ajudar a gente a melhorar esse caso.
Olha, complicado, né? Vamos direto para o esporte, Ana, com o Ednei para trazer as informações. Boa tarde, Ednei. Boa tarde, Lacerda. Ana, hoje é terça-feira, é dia do quadro Vem Comigo. E é claro que você vai ter muitas informações relacionadas a bem-estar e à prática da atividade física. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes. Legal. E nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Deu a impressão que deu ontem. Panorama Notícias, apoio